31 de outubro de 1517. É uma data que nos é muito familiar, é a data que nós comemoraremos daqui a alguns dias, o dia da Reforma Protestante, quando nós lembramos da manhã em que um jovem monge agostiniano, Martinho Lutero, afixou um documento muito importante nas portas da igreja em Wittenberg, que não era apenas ideias soltas de um monge, mas que fazia parte de um mover poderoso de Deus que não começou com Lutero. Na verdade, muitas pessoas, vários reformadores vieram antes de Lutero e prepararam o caminho para que nesse dia isso pudesse acontecer. Eram tempos em que a igreja estava vivendo momentos difíceis, de trevas, de desconhecimento, principalmente da palavra de Deus, em que valores outros que não eram as Escrituras estavam sendo alçadas com uma autoridade e com um poder muito maior do que o próprio poder do Evangelho. Martinho Lutero nasceu em tempos como esse, em que estavam angariando fundos, por exemplo, para a construção da Catedral de São Pedro, e uma das formas que a igreja ela desenvolveu para, de uma maneira, abençoar as pessoas e também encher os seus cofres, foi a venda das indulgências, que se tratava de documentos de perdão, que eram concedidos pela igreja para vivos, mas também para mortos. Então, se você tivesse um tio que não era lá muito crente, que morreu, e que você tem certeza que não foi para o céu, mas você tem certeza que ele está no purgatório, purgando os pecados dele, você poderia comprar esse documento, para que ele tivesse da igreja, da parte da igreja, a absolvição dos seus pecados, e a alma dele pudesse sair do purgatório e ir para o céu. É nesse tempo em que nós tínhamos emissários da igreja de Roma, como Johann Tetzel, que andava pelas bandas de onde Lutero morava, na Alemanha, e vendia essas indulgências, concedia esses documentos, e o que ele dizia era o seguinte: o barulho da moeda caindo no cofre é o barulho de uma alma saindo do purgatório para o céu. Eram tempos muito difíceis, em que esse monge teve crises com relação à ira de Deus, a busca de um Deus gracioso que ele não conseguia encontrar no sistema religioso, que já há muito não estava mais baseado na autoridade o suficiente das Escrituras, mas que estava baseado em outras coisas, como a tradição humana e formas humanas de se organizar e pensar a igreja. 31/10/1517. E 506 anos depois nós estamos aqui. Nós, como igreja presbiteriana, nós falamos muito de João Calvino, mas Calvino veio depois de Lutero. Lutero que foi o primeiro reformador, mas Calvino também, entendendo que Lutero estava certo nas suas colocações, também fez a reforma dele na região da Europa Central, em Genebra e também na França. E esse movimento, ele traz à luz e ele restaura valores importantes, como o valor da centralidade da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, afirmando que nós não temos mérito algum diante de Deus, que é pela graça e pelo amor que Deus nos concede a salvação, e cabe a nós crermos somente pela fé, como dizia o apóstolo Paulo, para que possamos ser salvos da condenação eterna, salvos para a glória. Tempos em que foram restaurados as ideias de que somente Cristo é o autor e consumador da nossa fé, que nos conduz à salvação. Somente Ele pode conceder o perdão. Ideias também relacionadas à própria glória de Deus. Ou seja, nós vivemos e existimos para a glória de Deus. Mas um ponto muito importante que a reforma também trouxe luz e restaurou
foi a centralidade e a importância das Sagradas Escrituras. Não sei quantos já tiveram a curiosidade de ler as 95 teses. Se você procurar na internet, você acha rapidinho. Muitas das teses, a maioria delas, fala sobre a graça, fala sobre as indulgências, fala sobre o abuso do poder papal em conceder coisas que só Deus poderia conceder. Mas na tese de número 62 está escrito o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Se nós temos algo precioso, se a igreja guarda um depósito valioso, esse depósito é aquilo que ninguém pode oferecer no mundo e que nenhuma outra instituição tem, que é a palavra de Deus. Essa palavra que é inspirada, que tem autoridade e que nos capacita a vivermos uma vida de acordo com a palavra de Deus. E é nesse sentido que hoje eu gostaria de ir celebrando e relembrando esse dia tão importante da Reforma Protestante, nós falarmos um pouquinho sobre a centralidade das Escrituras, somente as Escrituras, sola Escritura. E o texto que nós abrimos diz o seguinte, eu vou ler na Nova Versão Internacional: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. São as últimas linhas da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu amado discípulo Timóteo. Talvez as últimas linhas que Paulo tenha escrito em vida para um discípulo que ele gerou na fé. Timóteo era um jovem especial, desde quando ele era criança, como nos diz as Escrituras. Ele foi educado no conhecimento da palavra de Deus, por meio da sua mãe e da sua avó, Eunice e Lloyd. Timóteo teve encontro com a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, valorizava essa palavra. E a última coisa que Paulo diz ao jovem Timóteo, entre muitas que ele poderia guardar no coração, é justamente essa: muita gente vai falar besteira, o coração de muitos vai esfriar na sua compaixão, muitos serão ímpios, mas tu, porém, quanto a você, nunca se esqueça daquilo que faz parte da sua história. Nunca se esqueça que a palavra de Deus, ela é central e deve governar todas as ações e os passos, os movimentos e os pensamentos da nossa vida. O que esse texto nos ensina? 3 coisas que esse texto curto, que talvez muitos dos irmãos já sabem de cor, esse texto nos ensina lições preciosas. A primeira lição que o texto nos ensina é que as Escrituras Sagradas, elas são inspiradas por Deus. Diz o versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas quando nós falamos de inspiração, nós podemos ter vários tipos de ideia. Que negócio é esse de inspiração? Como assim as Escrituras são inspiradas? A Confissão de Fé de Westminster, no seu 1º capítulo, no 4º parágrafo, nos ajuda a entender essa questão, quando diz o seguinte, acompanhe comigo: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, quer dizer que o autor principal das Sagradas Escrituras é o próprio Senhor.
Deus, Ele inspirou pessoas, autores bíblicos, mais de 40 pessoas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para nos revelar a vontade dEle, a revelação necessária de todo o conhecimento que nós devemos ter, para primeiro conhecermos a Deus e sabermos o que Ele requer de nós. Não é que Deus tomou pessoas como lá no Espiritismo, onde uma pessoa ela é tomada por um espírito e ele começa, na mediunidade dele, a escrever coisas que ele não entende. Não! Deus, Ele usou do seu poder sobre pessoas, inspirando sobre os seus corações, sobre suas mentes, para que eles, cada autor, pudesse, dentro da sua limitação de vocabulário, dentro das suas manias linguísticas, dentro da sua visão de mundo, pudessem escrever a exata palavra de Deus, que uma vez escrita e registrada, veio até nós hoje. Essa palavra que foi inspirada por Deus, que foi inspirada a pessoas físicas, dentro da história, fala do que Deus requer de nós. Crer que a Bíblia é inspirada por Deus quer dizer reconhecer que a palavra que temos em mãos não é fruto humano, mas é a palavra de Deus. Ela integralmente é a palavra de Deus. A grande crise que levou Martinho Lutero e os demais reformadores a romper com o catolicismo romano é que dentro do catolicismo romano, para além das escrituras, há um outro baluarte de autoridade, que é a própria tradição. Mas nós, como filhos e descendentes da reforma protestante, nós declaramos sola escritura, ou seja, apenas a escritura, porque ela é a revelação de Deus para nós. Tudo que eu preciso saber para conhecer a Deus será alcançado pela sua graça redentora e viver nesse mundo até o fim das nossas vidas como discípulo de Jesus está contido na Bíblia Sagrada. Todas as verdades, elas estão ou explicitamente citadas nas Escrituras, ou por meio das Escrituras nós podemos inferir as verdades. Meus amados irmãos, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus para que cada um de nós pudéssemos conhecer esse Deus maravilhoso e pudéssemos viver segundo a sua vontade. Qual é o valor que nós temos dado às Escrituras, sabendo que as Escrituras elas foram inspiradas por Deus? Qual é a utilidade que nós damos a esse livro tão especial dentro da nossa rotina, sabendo que é a mensagem de Deus para nós hoje? Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou descobertos, Ele revelou toda a sua vontade para que nós pudéssemos ser alcançados, moldados e transformados pela graça de Deus. E glória a Deus por isso. Para que essa Bíblia estivesse em nossas mãos, esse texto inspirado estivesse ao nosso alcance, milhares de pessoas derramaram a sua própria vida, milhares de pessoas gastaram horas e horas em tradução, em divulgação. Hoje tem Bíblia sendo transportadas para todas as partes do mundo, inclusive para as partes onde é proibido se pregar o Evangelho. A Bíblia ela é contrabandeada. Por quê? Porque aonde a Bíblia entra, ela muda as pessoas, ela transforma a vida das pessoas, ela causa um grande rebuliço na sociedade, nas famílias. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz, porque a palavra é inspirada por Deus e a palavra que continua viva hoje. Segunda lição é que se as Escrituras elas foram inspiradas por Deus, isso quer dizer que as Escrituras devem ter sobre as nossas vidas autoridade. Autoridade. Toda a Escritura, diz o versículo 16, é inspirada por Deus e o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Veja só,
ensino, repreensão, correção e instrução. Só quem tem autoridade pode fazer isso. Não é qualquer um que te ensina, é quem tem cacife para te ensinar. Não é qualquer um que chega e corrige você dos seus erros, ele tem que ter autoridade reconhecida e legitimidade para fazer isso. E a autoridade é o poder de mandar você fazer alguma coisa. É o poder normativo que regula a nossa vida, o nosso comportamento. É sobre aquilo que nós nos submetemos, porque reconhecemos que aquilo que nós temos diante de nós, ou seja, a palavra de Deus, ela vem de Deus. A mesma confissão de fé que nós lemos no começo da sentença diz: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida. Por que nós obedecemos à palavra de Deus? Porque ela é palavra de Deus e ela tem autoridade sobre nós. Qual é a autoridade da igreja? A autoridade da igreja não está nos concílios, não está nos pastores, não está no oficialato. A autoridade da igreja está na palavra de Deus. E se aqueles que são chamados para servirem a Deus estiverem baseados na palavra, aí essas autoridades devem ser ouvidas, devem ser respeitadas, devem ser obedecidas. As Escrituras não são apenas um texto solto para a gente deixar aberto lá em casa, de preferência no Salmo 91, para espantar o mal-olhado. O Salmo 91, a página está até amarelada. Tem que passar uma flanela às vezes, porque está lá. Quem visita o texto são só as moscas que pousam lá. Mas a palavra de Deus para nós, ela é central, porque ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Da mesma maneira que nós, brasileiros, nos submetemos à Constituição Federal, porque senão nós temos as devidas sanções, todo crente filho de Deus se submete à palavra de Deus, de forma incondicional. E se a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, nós ficamos com a lei de Deus, pagando o preço que for necessário. A autoridade é aquilo que faz com que nós tenhamos que crer e obedecer. E o que testifica essa autoridade, diz a confissão de fé, não é o testemunho de qualquer homem ou da igreja, ou seja, a Bíblia ela tem autoridade, não é porque eu estou pregando para os irmãos que ela tem autoridade. A Bíblia tem autoridade porque o mesmo Espírito que a inspirou testifica no meu e no seu coração. Essa é a palavra de Deus. Nós não precisamos do magistério da igreja para interpretar a Bíblia para nós. O próprio Espírito Santo está no coração de toda a igreja para que junta ela possa ouvir a voz de Deus. Para que essa palavra seja obedecida e crida. Por que nós devemos nos submeter à palavra de Deus? Porque ela foi inspirada por Deus e ela tem autoridade final. Ah, pastor, mas em determinado assunto, eu tenho a minha própria opinião. Eu vou viver do meu jeito. Eu nem vou ler e abrir a Bíblia, porque eu sei que a Bíblia vai falar o contrário. A sua opinião, aquilo que você pensa diante daquilo que é a palavra de Deus e diante da autoridade de Deus é extremamente secundário. Se nós estamos aqui, cremos no Senhor Jesus, a nossa missão também é de nos submetermos à palavra de Deus. Porque foi esse o compromisso que todos aqui fizeram ao serem batizados. A gente esquece do dia que... Tem duas datas que a gente esquece. Alguns querem esquecer. A data do batismo e a data do casamento. Ou como foi o casamento. Ficou lá na memória. Tem gente que nem lembra mais do dia que casou.
Mas lembra do dia que você foi batizado? E o compromisso, e o juramento, e o compromisso solene que você fez diante de Deus. De permanecer aonde? Com os pés firmados nas Escrituras e obedecer às Escrituras e ser fiel a Deus. Por quê? Porque essas Escrituras têm autoridade. Tem autoridade porque é a palavra de Deus. Tem autoridade porque as Escrituras cumprem um propósito nas nossas vidas. E nenhuma autoridade ela está solta da sua missão. Não interessa se você tem autoridade como pai, como mãe, se você não exerce essa função. Em terceiro lugar, então, qual que é a função das Escrituras Sagradas? Terceira lição que nós podemos aprender é que as Escrituras nos capacitam. Elas nos capacitam. Veja o versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para o quê? Para a boa obra. As Escrituras, elas foram inspiradas por Deus, elas têm autoridade sobre a igreja para que a igreja, moldada pelas Escrituras e pelo Evangelho, possa chegar a um nível. E que nível é esse? Você está preparado, capacitado para toda boa obra. As Escrituras não estão lá para apenas informar você, para que você tenha conhecimento teológico. É muito gostoso ter conhecimento teológico, mas se esse conhecimento teológico não acrescenta na sua vida prática, esse conhecimento teológico não é mais um conhecimento teológico que te abençoa, mas é o conhecimento teológico que vai ser o seu carrasco e o seu juiz. Lá no breve catecismo, no nosso breve catecismo, diz a pergunta de número 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E a resposta é: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer do homem. E o que Deus requer do homem? Que primeiro o homem crê em Deus e que o ser humano possa agir dentro dessa nova identidade que agora ele tem a partir do momento que creu em Deus. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que a palavra de Deus faz na nossa vida, meus irmãos, não é apenas informar. A Bíblia não é manual de informação. A Bíblia é prioritariamente um manual de formação. Muita gente acessa a palavra de Deus para saber, para matar a curiosidade, quer saber dos pormenores, quer saber dos detalhes. Nesses tempos em que muita gente está angustiada, por exemplo, pelo fim do mundo, o pessoal quer saber quando que vai acontecer, como que vai acontecer, quantos fios de cabelo tem o anticristo, qual vai ser a intensidade da tribulação. E quando nós discutimos muitos detalhes, nós perdemos de vista o alvo principal. Qual é o alvo principal? É que Jesus um dia vai voltar. Nós não sabemos quando. Jesus vai voltar. E a nossa missão é o quê? Vigiar e orar. Só isso. Os detalhes, vamos deixar para Deus, porque aí vai ser emocionante. Todos nós vamos ser amplamente surpreendidos por Jesus no evento da sua volta. Vai ser infinitamente melhor do que você está achando que vai ser. Não é apenas informação, mas a palavra de Deus, ela forma o nosso caráter. Ela estraçalha o nosso coração empedernido. Ela queima os ídolos que estão dentro ainda do nosso coração.
ela nos coloca na mesa de cirurgia de Deus, onde Deus vai dissecando você, tirando toda a impureza, e dia após dia, pela palavra de Deus e pela oração, você é o quê? Santificado. Com a finalidade de que você esteja preparado para toda boa obra. O crente que realmente lê a palavra de Deus é um crente que lê com o coração aberto para ser primeiro transformado, para que depois ele seja agente de transformação. Nós precisamos ser primeiro alcançados, como diz Santo Agostinho, feridos com a palavra, para que nós possamos ver claramente qual que é o propósito de Deus nas nossas vidas e sermos bênção para outras pessoas. A gente acha que a leitura bíblica é um exercício tão pessoal, não é verdade? A gente tem aquele momento de manhã ou à noite que você lê a Bíblia, que você guarda no seu coração, mas tudo é tão individualizado. Você lê a Bíblia sozinho, você guarda no seu coração, você entende, mas a Bíblia tem um propósito muito mais amplo e para além do seu próprio eu, que é você ser capacitado para toda boa obra. A boa obra, ela não precede a fé. E a boa obra, ela nunca pode preceder a transformação que a palavra de Deus causa e gera em nossos corações. Aquilo que a gente faz de ato antes de crermos e antes de sermos alcançados pela palavra são obras e obras da carne. Mas a partir do momento que nós entendemos qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós passamos a enxergar claramente o que realmente agrada o coração de Deus. E nós não somos deixados órfãos, meus irmãos. Fazer boas obras é difícil, não é verdade? É difícil perdoar, é difícil amar o inimigo, é difícil não ficar abalado com fofocas, com tramas, com perigos. É muito difícil. Mas quando nós lemos a palavra de Deus nos garante que Deus nos guarda, que Deus nos abençoa, que Deus nos livra de todo mal. É dessa certeza que Deus quer que nós sejamos revestidos para que possamos praticar boas obras. Quais são as boas obras que Deus requer de você hoje? A Bíblia vai responder. Como praticar as boas obras? Cada um tem o seu jeito. Vai de acordo com a criatividade de cada um, mas a palavra de Deus nos direciona. Então a palavra de Deus, essa que foi inspirada por Deus, essa que tem autoridade, essa que nos capacita a vivermos de forma agradável a Deus. Como nós podemos, então, viver essa centralidade das Escrituras e colocar o lema da reforma, sola Escritura, na prática? Primeiro, permaneça na palavra. O primeiro versículo que nós lemos diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Meus amados irmãos, permaneça naquilo que vocês aprenderam. Permaneça na palavra de Deus. Jovens, não se esqueçam da palavra de Deus, porque vocês vão ver que há uma diferença muito grande entre aquele que vive segundo a palavra e vive a parte dela. Irmãos que já são idosos, irmãos que já estão num estágio de experiência avançada da vida, não pense que você sabe muito. Permaneça apenas naquilo que você aprendeu. Timóteo é exortado por Paulo. Olha, Timóteo, você aprendeu da sua mãe, você aprendeu da sua avó, você foi na escola bíblica dominical, permanece nisso. Não dá ouvidos às novidades, porque não existe nada de novo a ser revelado. Tudo que é necessário para a nossa salvação já foi revelado. Não há novidade. Permaneça. Meus amados irmãos,
O Espírito Santo, ele nos convida hoje a permanecermos na palavra de Deus. Nessa palavra que os nossos pais pregaram, que há 103 anos a Igreja Presbiteriana de Cuiabá vem pregando, e outros 100, 200, 500, até Jesus voltar, nós haveremos de continuar pregando de geração a geração. Segunda coisa, obedeça a palavra. Versículo 15, porque desde criança você conhece as Escrituras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Mas pastor, o verbo que está aí não é conhecer? Pois é, conhecer na palavra de Deus não é apenas você saber de informação, é você colocar em prática, ou seja, obedecer. Você permanece na palavra e a pratica. Você traz a palavra de Deus para cada canto da sua rotina. Você leva a palavra de Deus para amanhã, segunda-feira, que vai ser um dia difícil para você acordar. Você esparrama o conteúdo da palavra de Deus no seu trabalho, no seu estudo, na forma de você trocar ideia com as pessoas, na forma de você se concentrar para produzir para essa sociedade, em todo lugar. Nosso chamado é obedecer a Deus que se revela por meio da sua palavra. E existem contextos onde obedecer a Deus é difícil, mas é aí que Deus prova a nossa fidelidade. Existem momentos em que obedecer é o caminho mais longo, mas Deus nunca vai te desamparar nesse caminho. Por mais que seja longo, Ele vai percorrer até a última milha com você. Obedeça a palavra de Deus. Essa palavra que desde criança, para muitos aqui, que desde criança você sabe, agora está na hora de tomar a atitude de homem e de mulher de Deus, obedecendo essa palavra. Ao final da vida, uma vida abençoadíssima, com muitas obras, com muitos feitos. Lutero traduziu a Bíblia inteira para o vernáculo alemão. Ele plantou igrejas, ele discipulou muitas pessoas, ensinou, escreveu. Nós temos volumes e mais volumes das obras de Lutero. Mas Lutero foi homem. E o dia dele de se encontrar com Jesus chegou. E no leito, próximo à sua partida, os seus discípulos vieram e começaram a falar com Lutero de tudo o que ele tinha feito. E Lutero olha para os seus discípulos e ele diz simplesmente o seguinte: eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Nós achamos que fazemos algo para Deus, mas na verdade, quem está fazendo em nós a obra é a palavra de Deus. E quando Deus ele age na minha vida, cada um de nós podemos ser instrumentos para que Ele possa fazer tudo. Deus faz tudo por meio da sua palavra. Meu amado irmão, dia da Reforma Protestante não é dia de celebrar os mortos. Não é dia de celebrar a memória do Lutero que morreu. Ele morreu, um dia nós o veremos na glória, mas é dia de nós reafirmarmos os compromissos que os nossos antepassados na fé nos deixaram. E o compromisso de hoje é que nós possamos deixar que a palavra de Deus faça tudo o que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos novamente colocar a nossa vida diante do Senhor, para que a palavra de Deus possa fazer tudo.
E diz a própria palavra de Deus que essa palavra não volta vazia, antes faz exatamente o que é a vontade de Deus. Então, preencha-se com a palavra de Deus, permaneça nessa palavra, obedeça, porque de resto, Deus há de cuidar da sua vida.